agora, que vamos estudar, vai tratar de frações equivalentes. Essa palavra não é muito desconhecida, a gente já falou sobre situações de equivalência, mas quando será que frações são equivalentes? Frações são partes do todo, correto? Então, frações equivalentes são aquelas que representam a mesma porção, a mesma parte do todo. Nós vamos usar as placas que foram etiquetadas. Nós já observamos que essas placas, elas completam o inteiro. Nós temos aquela placa maior que representa o inteiro. E juntando duas placas que valem meio, colocando ao lado dessa placa do inteiro, temos um meio mais um meio. Formamos a camada com 2 meios, então podemos dizer que 2 meios equivale a um inteiro, correto? Cobre a mesma superfície, cobre a mesma área, cobre a mesma porção. Como também fizemos com os terços, com os quartos, com todas elas. Então, um outro exemplo, se você juntar as 4 peças de um quarto, enfileirar, uma em seguida da outra, ajustando essas 4 peças de um quarto ao lado do inteiro, temos que 4 quartos é igual a um inteiro, então essa é uma outra relação de equivalência. Mas o interessante agora é a gente descobrir como fazer, como determinar frações equivalentes. Vamos considerar agora peças diferentes. Separe uma peça que vale 1 meio e separe 2 peças de 1 quarto. Você tem então uma peça de 1 meio e ao lado dela vamos enfileirar as 2 peças de 1 quarto. Então faremos essa experiência para saber se elas ficam do mesmo tamanho. Eu posso dizer a você que as 2 peças de 1 quarto ficam do mesmo tamanho da peça que vale meio e que, portanto, 1 quarto mais 1 quarto é igual a 1 meio e que, então, 2 quartos, 2 sobre 4, é igual a meio, é igual a 1 sobre 2. Temos aqui 2 frações equivalentes. Nós logo vamos descobrir por quê. Agora vamos cobrir uma peça de 1 meio com 3 peças de 1 sexto. Então acomode a sua placa de 1 meio e ao lado dela enfileiradas as 3 peças de 1 sexto. Estas 3 peças de 1 sexto, 1 sexto mais 1 sexto mais 1 sexto, compõem 3 sextos. E 3 sextos correspondem à mesma porção que 1 meio. Então temos aqui uma outra situação de equivalência. Continue com essa peça de 1 meio e vamos fazer mais uma experiência. Com 5 peças de 1 décimo. Então, são as peças menores. Vamos encontrar 5 dessas peças menores etiquetadas com 1 décimo e enfileirar ao lado da placa de meio. Então, podemos afirmar que 1 décimo mais 1 décimo mais 1 décimo mais 1 décimo mais 1 décimo, que corresponde a 5 sobre 10, a 5 décimos, é igual a 1 sobre 2. Então, 5 décimos é equivalente a meio, ok? Agora vamos pensar na seguinte situação. Eu sempre que vou dividir uma pizza, eu gosto muito de pizza de mussarela. Eu sempre faço a divisão da pizza em 8 partes. Depois do jantar, eu disse para o meu marido que havíamos comido 3 quartos da pizza.
Ele ficou um pouco intrigado e disse que havíamos comido 6/8 da pizza. Quem estava certo? Será que nós dois nos expressamos da mesma forma, mas com frações diferentes? Então vamos recorrer às peças. O que seriam os 3/4? 3 peças de 1/4, ok? Então vamos enfileirar as 3 peças de 1/4. Em seguida, vamos juntar 6/8, ou seja, 6 peças de 1/8. Vamos enfileirar as 6 peças de 1/8 e acomodá-las ao lado dos 3/4. Você saberá que as frações ocuparam a mesma superfície, portanto, representam a mesma parte. Se representam a mesma parte, nós dois estávamos corretos, as frações 3/4 e 6/8 são equivalentes, ok? Agora vamos fazer uma outra comparação, continuar essas atividades e comparar outras frações equivalentes, como por exemplo, 1/3 com 2/6. Separe uma peça com 1/3, que está etiquetada em 1/3. E vamos compará-la com 2/6. 2/6 são 2 peças de 1/6, ok? Então, se você perceber que elas se acomodaram e são do mesmo tamanho, então podemos afirmar que 1/3 é igual a 2/6. Você já percebeu como é que a gente vai fazer para determinar frações equivalentes? Ainda não? Vamos fazer mais uma? Essa mesma peça de 1/3, agora com 3 peças de 1/9. 1/3 e 3/9. Então a placa de 1/3 está acomodada e ao lado dela vamos enfileirar 3 peças de 1/9. Confirma que estão do mesmo tamanho, que ocupam o mesmo espaço, portanto são equivalentes. 1/3, então, é igual a 3/9. Eu vou contar para vocês como é que a gente determina. Vamos pegar o exemplo da pizza. Por que 3/4 é igual a 6/8? Por que representam a mesma parte do todo? Primeiro, porque se eu dividir 3 por 4, vai dar 0,75. E se eu dividir 6 por 8, também vai dar 0,75. Você pode até fazer essa conta. Mas eu quero mostrar aqui na prática como que nós fazemos. Veja que na fração 3/4, o numerador 3 foi dobrado e passou a ser 6. E o denominador 4 sofreu a mesma multiplicação por 2 e virou 8. Então é assim, quando nós multiplicamos ou dividimos o dividendo e o divisor por um mesmo número, o resultado não se altera. A fração é a mesma, o resultado dessa divisão é o mesmo. Veja bem um exemplo, 1/2. 1/2, se eu dividir 1 por 2, vamos pensar no dinheiro? R$1 dividido em 2 partes, ou R$1 para 2 pessoas, eu vou precisar de 50 centavos para cada um, correto? E uma equivalência disso seria R$2 para 4 pessoas, ou seja, eu estou dobrando a quantidade de dinheiro e estou dobrando o número de pessoas. Então, ao invés de 1/2 agora, são 2/4. E se eu dividir R$2 entre 4 pessoas, também tenho 0,5, ou seja, 50 centavos para cada um. A mesma coisa ocorre então se a gente dividisse 6/8.
dividisse o 6 e o 8 por 2, simplificaríamos a fração e encontraríamos a equivalência 3/4, ok? Então, essa foi uma situação que a gente estudou do episódio da divisão. Veja que 3 sobre 4 é 0,75, como 30 sobre 40 também é 0,75. 300 sobre 400 também é 0,75. Se você quiser com números menores, com números mais simples, vamos pensar que 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. 100 dividido por 20 é igual a 5. 1000 dividido por 200 é igual a 5, percebeu? Eu fui aumentando o dividendo e o divisor 10 vezes em cada operação. Então, quando você multiplica o dividendo e o divisor por um mesmo número, o resultado não se altera. Então, é assim que a gente determina frações equivalentes. É importante, volto a insistir, observar que a fração é uma representação da divisão, onde o numerador é o dividendo e o denominador é o divisor, ok? Eu queria propor uma atividade para a gente fazer, para que você determine a fração equivalente. São 4 frações que eu vou falar. Você pode pausar o áudio em cada uma delas, resolver e, em seguida, retornar o áudio para ouvir a resposta. Vamos lá? Então, você vai dizer a fração equivalente a 1/3 com denominador 6. Você pausou o áudio e pensou: se era 1/3, o denominador inicial era 3 e agora é 6. O que aconteceu com 3? Dobrou, multiplicou por 2. Então é isso que eu vou fazer com o numerador. Multiplico 1 por 2 e encontro o numerador 2. Portanto, 1/3 é igual a 2/6. Mais uma. 3/4, eu quero uma fração equivalente e essa fração equivalente tem que ter denominador 16, ou seja, você tem que descobrir qual é o numerador, correto? Então, 3/4 igual a quanto sobre 16? É essa a questão. Então, você está voltando para confirmar a sua resposta. E aí eu te pergunto, era 3/4, então o denominador era 4, passou a ser 16. Quantas vezes o 4 é 16? 4 vezes 4, correto? Então, eu vou multiplicar o numerador 3 também por esse valor 4 e encontramos 12 sobre 16. Portanto, 3/4 igual a 12 sobre 16. Mais um exemplo. Encontre a fração equivalente a 5/12 e agora eu vou te contar qual é o numerador e você determina o denominador. Encontre, então, uma fração equivalente a 5/12 com numerador 15. A sua tarefa é descobrir o denominador. Como pensar? Se o numerador era 5 e agora é 15, 5 vezes quanto que é 15? 5 vezes 3. Então, o denominador 12 eu multiplico por 3 e encontro 36. Conclusão: 5/12 igual a 15 36avos. E mais uma para finalizar. 2/3 é a minha fração. Eu quero uma equivalente com numerador 6. Você tem que descobrir
qual é o denominador? Então, vamos lá. Se a fração inicial é 2/3 e o numerador da equivalente é 6, eu multipliquei o 2 por 3, correto? Então, nós vamos fazer a mesma coisa com o denominador. Eu estou multiplicando o numerador e denominador pelo mesmo número, então 3 vezes 3 igual a 9. Conclusão, 2/3 igual a 6/9. Combinado? Tudo bem até aqui? Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 24 de julho de 2020.